Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero convidá-los para juntos nós fazermos a leitura oficial, que está em Neemias 2, verso 18. 2, verso 18. Então declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edificamos, e esforçamos as suas mãos para o bem. Amém? Vamos todos juntos lermos essa segunda parte. 1, 2, 3. Levantemos. Mais uma vez. 1, 2, 3. Glória a Deus. Estamos terminando o mês de janeiro e cremos num verdadeiro milagre. E cremos que Deus vai nos dar uma grande vitória neste ano. Achamos que é o ano da edificação. Amém? Quem precisa de oração? Amém? Está o nosso irmão Edu ali, se recuperando da sua perna. A orquestra está com muita saudade do senhor, irmão Edu. Mas nós cremos que Deus vai recuperar essa sua perna. Amém? Juntos oramos. Pai querido, aqui nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Cremos no teu grande nome, Senhor.
apresentamos esses pedidos de oração. Dai graça, dai vitória, faça um grande milagre, abra as portas do céu e realiza, Senhor, a tua grande obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Círculo de oração, louva o Senhor com 2 hinos. Sua bênção, e
Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém? Que alegria, que satisfação retornar mais uma vez essa casa de oração, de adoração, para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Você vem adorar ao Senhor, aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesta noite. Me sinto honrada, muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela recepção, pastor Paulo, nossa pastora Abigail, amigos de muitos anos, como diz bebezinha, né, pastor? Bem que eu era bem criança e sempre estive aqui também cooperando com os irmãos, cantando para as crianças, e nesta noite vamos adorar o Senhor. Vamos adorar Jesus? Aleluia. Oh, aleluia. Se você conhece, cante comigo. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. Você pode cantar? A tua fé, mesmo fraca, cante mais forte, ela é forte, destrói muralhas. Sabe o que você tem que fazer? Ponha os olhos no Senhor Jesus. Oh, aleluia. Receba a bênção e a sua luz. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai ver, você vai vencer. Sabe de que forma? Não são de playback e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. O quê? Não são de Deus. Só quem crê, só quem crê, levante as suas mãos e adore. Xaramá, Ramanama, Xaramá, ouça. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Sabe o que vai acontecer nessa noite? Receba a bênção e a sua luz. E se você crê, sabe o que vai acontecer? Você vai ver, você vai vencer. São os vencedores, são os vencedores, são os vencedores. Ok? Não são de Deus e do seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no local, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Só crê.
recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia maná. Se envia o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar. Ramai, Xanamai, não são de Deus. Só quem crê, levante as suas mãos. Um crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Um crente cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Na unção de Deus. Rama Shanamanabashai. Aleluia! Quantos crê nessa palavra? Como é bom servir ao Senhor Jesus. E eu estou aqui nessa noite, juntos com meu Pai, para servir os irmãos, servir a igreja e também agora servir as crianças. E eu quero convidar você. Criança é menor de 100 anos, quem tem 90, 80, 70, 60, não estou vendo nenhum glória a Deus, irmãos. 50, tem de 50 aqui, gente, 50 anos. Crianças de 40 anos, vocês estão dentro desse quadro aí, 40 anos. De 30, de 20, de 10, para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para adorar a Jesus? Criança de Jesus é uma criança triste? Criança de Jesus é uma criança desanimada, preguiçosa, fica na hora do culto emburrado. Então para de ficar com essa cara de limão azedo para mim, irmão. Vira para o amiguinho do seu lado e diga assim: vamos se tornar criança na presença do Senhor Jesus. Diga para ele: vamos se tornar criança na presença do Senhor Jesus. Criança de Jesus é uma criança feliz e alegre. E você vai cantar junto comigo. Pode soltar. Com muita alegria. E as palminhas assim, ó. Deus forte como Jeová, esse é o seu Espírito de Deus se move nisso. Eu quero chamar as crianças aqui na frente, ó. Pode vir aqui na frente, bem bonito. E as palminhas assim, vem as tias também. Se o Espírito de Deus se move em mim, toda a igreja cantando. Pra frente aqui, titia, olha, sabe? Vai. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Mais forte. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Vai. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Vai. Se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. E as palminhas bem forte para Jesus. Deixa o Espírito de Deus se mover em você. Se o Espírito de Deus, vai. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Comigo. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto. Comigo. Sua igreja. Pode. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. E as palminhas bem forte para Jesus. Deixa o Espírito de Deus se mover em você. Cantando bem forte. Se o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço. Agora comigo, ó. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo. Isso. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto, saltando. Eu salto como o rei Davi. Mais forte. Eu salto como o rei Davi.
palminhas bem forte para Jesus. Minhas filhas, assim comigo para encerrar. Como rei Davi. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar dando aleluia e glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Esse é o ano da edificação. Quando nós desejamos edificar um prédio, uma casa, a gente começa pelo alicerce. E o alicerce tem que ser bem feito para poder ser edificado. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos em milagre. Cremos em milagre. E cremos que a nossa vida pode ser edificada. Pastor, mas em que área eu quero ser edificado? Irmãos, ser edificado na área, em todas as áreas, pastor. Eu quero ser edificado. Eu quero ser edificado na área financeira. Ser edificado na área financeira, só existe um meio. É ser fiel. Tem alguns irmãos que quando chega nesta hora, quer ser edificado, ele junta as moedinhas para colocar na salva. E os que vão contar os valores, tem aquele punhado de moeda para contar. É todo dia, aquele punhado de moeda para contar. Não, se fosse de R$1, tudo bem. Tem gente que coloca moeda de 10 centavos. Isso é pecado diante de Deus, irmãos. Aqui nós temos uma classe de irmãos que vai para a média quase alta. Temos irmãos todos abençoados. Não tem quase um desempregado. E tem pessoas que gostam de agir desta maneira. A Bíblia fala que nós devemos o quê? Ser o quê? Fiel. Não fala? E nesta noite, se for para você juntar aquela moedinha menorzinha, não peque, irmão. Isso se torna até pecado. Se torna até pecado. Ah, mas pastor, eu não tenho. Aí é outro caso. Os irmãos lembram da história da viúva? A viúva não tinha, mas foi a maior oferta. Foi a maior oferta. Agora, nesta noite, Malaquias fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora, depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Hein, Janeiro? Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu e Bio conhecemos uma família. Ele era taxista. Ele veio lá do norte, era taxista. Era cooperador comigo. Trabalhava, ele e os filhos,
para construir uma casa. Não tinha um servente. Eram os menininhos de 10 anos carregando o lato de mar. Daqueles 3 meninos, um é empresário, o mais velho é empresário, tem uma empresa de transporte. O do meio é engenheiro mecânico. Só o nenenzinho, que era dengado, ficou motorista de táxi. Mas o maior segredo, o homem construiu um punhado de casas, sendo motorista de táxi. Hoje ele é pastor, mas na época ele construiu um punhado de casas. A Bíblia fala, fazei prova de mim. E esse ano, eu quero ver muitos sem casas, não é sem teto, sem casas, adquirir a sua casa. Muitos sem casa, adquirir a sua casa. Muitos sem casas, adquirirem a sua casa. Nós temos uma turma de jovens que está querendo casar, vão casar, já marcaram o casamento, mas tudo com a sua casinha, tudo com o seu apartamento. O que é isso? É milagre de Deus, é ser fiel desde berço. Não é, Donizete? É ser fiel desde o berço. Porque, olha, fazei o quê? Fazei o quê? Prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Faça a prova de Deus. Eu tenho aqui a Aline, ela cantou, mas ela, profissionalmente, é dentista. E, irmãos, um dia eu contei que o maior sonho era abrir um consultório odontológico na igreja, que eu pastoreava. E não tinha nada que ver com a igreja dela. Eu era São Paulo, era de Pinda. Ela disse, pastor, eu tenho uma cadeira lá. O senhor quer? Eu digo, quero. Eu tenho um compressor lá, o senhor quer? Eu digo, quero. Ela me deu um gabinete montado, irmãos. Eu só paguei o mecânico para dar uma maquiagem, ficar mais bonito, mas me deu o gabinete montado. Gastei só o dinheiro da gasolina. Foi ou não foi, Aline? Montei o consultório e coloquei o nome de Wanda Freire Costa. Devia ter botado dali do Nascimento. Daí outro pastor não tinha derrubado. Mas Deus fez milagre. Deus fez milagre. E eu tinha 2 dentistas na igreja, e eu queria montar um esquema legal. E a Aline nos abençoou de tal maneira. Este ano é o ano do quê? Da edificação. Quem não tem casa e sonha em ter uma casa, vai ter. Vai ter. Amém? Vai ter. Eu admiro a Adelaide e o Dionísio. Dionísio trabalha conosco aqui. E a Adelaide casou com o Dionísio casou com a Adelaide. E Deus tem o abençoado de tal maneira que vocês não imaginam. E a Adelaide, além de ser aposentada, ela pensa sempre aumentar os ganhos.
ela faz uns pão gostosos, faz uns pães, olha, saborosos. Eu não posso comer pão, o médico me proibiu. Mas, irmãos, olha, ela sai vendendo em todas as repartições de Poços de Caldas, puxando a sua perna, mas vai lá vender pão, vai vender bolachinha, para aumentar o rendimento da sua casa. Mas nesta noite, eu quero ver um milagre na tua vida. Eu quero ver um milagre na tua vida. Quem não tem casa, Deus vai dar. Mas seja fiel. E pare de colocar moedinha. Creia num milagre. Eu falei na reunião de terça-feira, irmãos, vocês não acreditam o que aconteceu. Está aí o pastor Neto, que está trabalhando na tesouraria esse mês. Vocês não acreditam o milagre que aconteceu. Na terça-feira passada tinha entrado R$60, né, Nilton? E nessa terça entrou 900. Isso é um milagre de Deus. Pouca gente, mas é um milagre de Deus. E eu quero ver nesta noite um milagre na tua vida. A igreja se coloca em pé. Na tua vida eu quero ver um milagre. Um milagre na tua vida. Olha, a orquestra, na vida dos músicos, eu quero um milagre. Na vida do grupo de louvor, eu quero um milagre. Aqui na vida dos obreiros, eu quero um milagre, um milagre, um milagre. Ah, pastor, mas o senhor não imagina. Dê o pouco que você tem, pode dar. Olha, se faltar, você pode vir aqui buscar comigo. Eu quero ver um milagre na tua vida. E nós vamos orar. E a Gabi vai louvar o Senhor. Pai querido, eu quero te adorar, te exaltar, te engrandecer. Eu quero um milagre agora, Senhor. Um milagre que cada um dos teus servos que são fiéis venham enriquecer, venham adquirir, Senhor, as suas bênçãos. Em nome de Jesus, que este milagre aconteça na vida de cada um, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Então contribua. Aleluia, Jesus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído. Nas obras do mal, Ele sabe dar fim. Escuta, ó. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Oh, pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o
ajudar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Aleluia. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Oh, pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a se colocar em pé. Vamos orar para que Deus continue falando através da vida do pastor Jordelino nesta noite. Oremos a Deus. Deus maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, e neste instante, Senhor Deus, a sua igreja está sedenta para continuar ouvindo a sua voz, através da vida do pastor Jordelino. Deus maravilhoso, usa ele de maneira grandiosa, e teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, falando não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da sua parte. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, se me alegra atento ao teu mandar. Aleluia. Com muita alegria, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e dizer do contentamento, da alegria de poder retornar e estar em convívio dos irmãos, pastor Paulo, sua família, pastora Abigail, e poder estarmos juntos esta noite e servir ao Senhor. É uma alegria muito grande. E hoje, completa a minha alegria, minha esposa está presente e quase não viaja comigo devido ao seu trabalho. Ela é secretária de missões da igreja e ali as atividades são final de semana também, no meio de semana, mas hoje eu sou grato a Deus. Ela está comigo, minha filha também. Minha filha sempre está nos trabalhos, que a gente viaja bastante, nos trabalhos. Então hoje estou muito grato a Deus, poder estarmos juntos e servir ao Senhor.
Poder tomar o vosso assento. Poços de Caldas é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Desde a minha juventude, eu estive nessa cidade, ainda jovem, em alguns congressos, principalmente da UMADESMIG, e aqueles congressos era jovem. Fui muito abençoado por Deus aqui, nesta cidade, e agora muito mais, sob a gestão do pastor Paulo, que é o nosso amigo, desde São Paulo. Gozamos de uma amizade muito grande, aquele amigo que eu digo sempre, que come pão na minha mesa, que as pessoas mais chegadas comem pão na nossa mesa, né? E o pastor Paulo é um desses. Aleluia. Minha gratidão pela essa amizade tão linda. Eu quero louvar a Deus. Eu estou agora meio assustado, porque agora no mês de março eu vou completar 70 anos. E quando fala assim, meu Deus, 70 anos, eu fico passando na minha cabeça, os cabelos nem existem mais, fico meio assustado. Implante, fico meio assustado, 70 anos. Mas desses 70 anos, meus irmãos, 54 anos, 55 anos é servindo ao Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Glória a Deus. Cantando, ministrando, trabalhando com liderança de jovens e pastoreando igrejas. Mas eu vou louvar ao Senhor. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Oh, aleluia! A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto a dor que é tão sutil, aleluia, há um caminho só, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá, aleluia. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e só penares e no teu sofrer, se queres forças pra vencer, aleluia, há um caminho só. Será que você pode cantar comigo? Pode? Confia em que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus. Confia em que Ele nunca, oh aleluia, Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Se a tua fé provada for, aleluia, e te esqueceres e do teu Senhor, necessitando de um Salvador, aleluia, há um caminho
o sol. Vamos cantar mais uma vez. Confia em Ele, que Ele sempre te ouvirá. Confia em que Ele nunca, oh aleluia, confia em Deus, que alegrando vem, passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. No ano de 1980, tinha recentemente chegado em Campinas. Trabalhava nessa época no Ministério Bernardo Johnson e fui transferido do Rio de Janeiro para Campinas, para a fundação da ETAD. Trabalhando naquele estabelecimento de ensino, fiquei 5 anos trabalhando ali. Depois vim pastorear a igreja de Minas Gerais. Eu lembro que nos dos dias ali, reunido com o pastor Bernardo Johnson, tratando do assunto da ETAD, a ETAD estava iniciando as construções ainda dos prédios, e ele, conversando com ele, na sua sala, e dialogando, jovenzinho, casado, tinha feito alguns meses de casado, recentemente não era ainda nem consagrado a evangelista, e ele conversando comigo, disse: Odelino, você precisa de uma coisa, quero que você nunca mais esqueça, você trabalha comigo, eu sei que é uma grande vitrine para o Brasil inteiro, nas viagens que nós fazemos, todo mundo vai te ver. Mas uma coisa você precisa, confiar em Deus. Não esqueça disso. Você trabalha comigo, é um trabalho volumoso, faço alguma coisa por você, mas você depende de Jesus. O teu ministério é de Jesus. E você precisa confiar em Jesus. Esqueça de mim, eu sou simplesmente instrumento, mas aprenda a confiar em Deus. Nunca mais eu esqueci. Então confia em Deus esta noite, deposita nele a tua confiança. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita esta noite, em quem está a tua confiança, mas confia em Deus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Já se passaram mais de 40 anos dessas simples palavras com o pastor Bernardo Johnson, que já está na glória, mas até hoje Jesus tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Aí está a minha família que pode comprovar, aleluia. Nesta noite, irmão, confia nele, confia nele. Eu deixei Divino Companheiro aí? Vê se está aí. Divino Companheiro não está não? Aleluia, louvado seja o nome. Canta Minha Alma, está aí? Então pode soltar. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que segurança, sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória de Deus. Será que você pode cantar? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Em seu amor
me meti, aleluia, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Vamos cantar mais uma vez, vamos cantar. Canta a mim, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade, aleluia, do meu Jesus. Vamos cantar mais uma vez, vamos cantar. Canta a mim, oh aleluia, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos cantar mais uma vez para terminar o coro. Canta a mim, aleluia, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia. Quantos podem adorar ao Senhor? Quantos podem glorificar o Senhor? Para terminar essa parte, vamos para a palavra do Senhor. Esse hino eu gravei, já vai quase 40 anos, mas fala de um grande amor de Deus por mim e por você. Tem aí 6, se não for amor, tem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Quero que você cante, porque se nós estamos aqui esta noite, é o amor de Deus que me alcançou, que te alcançou também. Oh, bendito seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Depois nós vamos ler a palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Bom, estamos aqui esta noite. Aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Se não for possível, a gente vai cantar com os músicos mesmo, que é dó maior. Aleluia, Jesus. Uma guaraniazinha bem suave para a igreja cantar junto. Glória a Deus. Aleluia. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Aleluia. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Será que você pode cantar o coro comigo? Pode, bem forte. Se isto não for amor, oh, aleluia.
o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for, que amor maravilhoso, igreja, aleluia. O céu não é real, tudo perde um valor. Se isto não for amor, estando mortal, sofrendo, aleluia, mostrou sua compaixão ao ladrão que arrependido no paraíso com ele entrou. Se você puder, cante mais uma vez, cante bem forte, cante, aleluia. Se isto não for, aleluia, aleluia, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for, aleluia, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia, glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro chamado Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. O livro chamado Êxodo, que significa saída, capítulo de número 2, e o versículo de número 23, 24 e 25. Livro chamado Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que significa saída, no segundo capítulo, e versículo de número 23, nos diz a palavra. E aconteceu que depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Capítulo de número 3, segundo o Êxodo também, do mesmo livro, versículo de número 7 e versículo de número 8. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus
exastore, porque conheci as suas dores. Versículo número 8. Portanto, desci, olha a expressão, desci, aleluia. Portanto, desci para te livrá-lo da mão dos egípcios, para enviá-lo para subir a uma terra larga, boa, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Eveu e também do Jebuseu. Amém. O texto que nós lemos esta noite, meus irmãos, faz menção dos últimos dias de Israel cativo no Egito. E o segundo texto fala sobre a visão missionária de Moisés. Quando Moisés estava naquela sarça, ouviu aquela sarça, se aproximou dela, e da sarça, uma voz que é o próprio Deus, aqui é uma teofania que apresenta o próprio Jesus, bradou daquela sarça, falando com Moisés sobre acerca da tirada do povo de Israel, do Egito, e ali usa uma expressão que posso trazer aos irmãos esta noite, literalmente, portanto eu desci, aquela voz, bradando da sarça, que era o próprio anjo do Senhor, que simboliza o próprio Jesus, uma teofania, está dizendo, naquele momento, que ele havia descido para compadecer, para ajudar a Israel. Mas vamos no início da história. Esse texto fala daqueles momentos finais, que Israel estava atravessando no Egito, 430 anos, ali, meus irmãos, sofrendo, padecendo, porque levanta, meus irmãos, agora, um faraó que não conheceu a história de José, porque José foi o grande e ajudador, administrador, se você conhece a história daquela época no Egito, mas levanta lá na frente, nessa época, um faraó que não conhece a história de José, começa agora a perseguir, começa agora a suplantar a nação de Israel. Sofrimento, trabalho forçado, não tinha liberdade para nada. Os homens com trabalhos forçados, em olarias, fazendo tijolo com os próprios pés, trabalhando dia e noite sem parar, construindo muralhas e cidade. As mulheres trabalhando nas cozinhas, trabalhos normais das casas, mas também não podia ter filho com naturalidade, porque a lei era severa, era tão severa, que nem as mulheres podiam ter seus partos, seus filhos com naturalidade, porque a lei foi terrível, a lei decretada, quando for mulher, vocês deixam viver, mas se for homem, tenta se eliminar, elimina, porque Israel estava crescendo, mas na provisão de Deus, nos planos de Deus, nas promessas de Deus, Deus guardou a Moisés. Você conhece a história infantil? Aleluia, louvado seja Deus. Eu sempre digo que os fiéis da terra, Deus tem um carinho especial, Deus tem promessas maravilhosas, Deus tem livramento, Deus tem aliança, Deus tem conserto, aleluia, Deus tem provisão, Deus tem porta aberta. Pode todo se levantar, pode o inferno se levantar, pode o mundo se levantar, mas o justo é guardado, o fiel é protegido, porque Deus tem promessa, aleluia, reservada para os fiéis da terra. Aleluia.
A lei era severa. Diz o texto, eu quis ler, porque só falar, talvez alguém não consegue imaginar, mas aqueles que o povo, Israel, começou a gemer debaixo da servidão. Começou a gemer. Não adiantava gritar. Não adianta pedir socorro. Estava gemendo debaixo da servidão, porque a lei era severa. Eu estava lendo sobre o gemido um dia, pesquisando, e a expressão que eu mais identifiquei com essa palavra, que gemido é a expressão da alma. É quando você não tem palavras, não tem vocabulário, não tem expressão para dizer, porque a luta é tremenda, aleluia, a opressão maligna muitas vezes, com as lutas, e lhe falta palavras, lhe falta vocabulário, palavras bonitas, você não tem para quem gritar, chamar, aí então você coloca o joelho no chão, a boca no pó, e você vai então gemer diante de Deus. Estou me lembrando do tempo de Ibade, quando fui fazer o seminário, na década de 70, muito difícil. Naquela época eu não podia fazer curso teológico. Nós éramos alunos do IBAD, e a gente saía para visitar alguma igreja, pensando, alguém vai nos ajudar, vai dar uma ofertinha para nós, tomar café amanhã, comprar um pão com mortandela para comer. A gente pensava essas coisas. Mas pastor Paulo não era nem recebido. Aí está, esses jovens estão lá na fábrica de pastores, Pindamonhangaba. E a gente sofria, vários jovens, graças a Deus que muitos deles estão em eminência hoje no Brasil, graças a Deus. E eu me lembro de, lá tinha uma sala, tem até hoje a sala, mas naquela época só estava com a cobertura em cima, era de cimento assim, aquele cimento grosso que fazia, né? E nós alunos mesmo que fazia aquele cimentado lá. E a gente chegava às 10, 11 horas, 10 horas era o silêncio, tocava a campainha, eu era o dedo duro, que tocava a campainha na alvorada e no silêncio. 6 horas tocava a campainha, ninguém podia ficar na cama. E 10 horas da noite tocava, ninguém podia fazer um barulhinho. E tinha fiscal ainda. A gente saía pé por pé, pé por pé. E lá para aquelas salas que a gente chamava de jaboque. Chão rústico. Não tinha esse piso tão lindo que temos aqui nessa igreja, que graças a Deus. E aí chegava assim, de vez em quando você olhava, você via alguém lá no canto da parede, gemendo. Alunos que vieram da África do Sul, colegas meus que vieram do Chile, da Bolívia, para estudar, sem dinheiro. Passavam 2, 3 meses sem ver um dinheiro no bolso, que ele era quase deprimente para nós. Eu com 20 anos de idade não tinha um dinheiro no bolso. Falei, Senhor, meu Deus do céu, eu vou voltar para minha casa, eu vou trabalhar. Mas Deus me guardou, me protegeu, me ajudou. Às vezes 5 horas, Senhor, eu não tenho sabonete, eu não tenho pasta de dente. Vocês riem porque vocês têm tudo hoje. Mas imagine lá, 200 jovens. E muitas vezes não adiantava falar para ninguém, gritar. E nós colocava, pastor Paulo, o rosto naquele cimento ali. Eu vi muitos jovens fazendo isso. Não tinha como fazer, botar o rosto no cimento. Alguns deitavam-se no chão, abriam os braços, o rosto no chão, ficava ali horas e horas, pelas madrugadas, buscando a Deus. Às vezes sem dizer uma palavra, mas só gemendo na presença do Senhor. Oh, irmão, Deus ouve gemido, Deus ouve gemido. Aqui diz, Deus ouviu o gemido de Israel.
precisa palavra bonita, eloquente, vocabulário, falar em inglês, em grego, nada disso. O que você precisa é gemer diante de Deus. Ele ouve gemido, aleluia, do seu povo. Deus ouviu o gemido de Israel. Eu era pastor na cidade de Campos Gerais. A Aline tinha acho que 9 meses de idade. Campos Gerais é uma cidade que depois de Alfenas, hoje é bonita, tem asfalto para chegar. Naquela época não tinha asfalto, era terra pura. Terra do cafezal e da cana de açúcar. Lá os irmãos vivia dessa época da safra. Cana de açúcar e o café. Aí passava essa época, e alguns irmãos, como o irmão Pedro, minha esposa vai lembrar, ele chegava, pastor, eu não tenho como contribuir, mas eu trouxe meu dízimo aqui, meio saco de feijão para nós. E ele dava glória a Deus. Aquele feijão novinho, bonito, punha na panela, que ele ficava colorido, aquele caldo gostoso. Minha esposa, de vez em quando, fala isso, da saudade do feijão do irmão Pedro. Mas um dia, alguém disse uma coisa a meu respeito. Nem contei para minha esposa, que eu não devia. Aquilo me magoou bastante. E eu fui para a igreja. Mais ou menos 3 horas da tarde, a igreja era de vermelhão. Alguém sabe o que é vermelhão? Vermelhão, né? A gente morava no fundo da igreja, uma casa que eles fizeram assim, nem separaram, terminou o banheiro e emendou a casa. Não tinha aquele vasculante para abrir e entrar, não, era vasculante que igual de banheiro, aqueles vasculantes assim de loja, né? Mas aquele dia, uma tristeza no meu coração. Falei, Senhor, eu deixei Campinas, morava lá na Vila Industrial, no apartamento carpetado. Minha esposa era secretária do Jimmy Swaggart, um bom salário. Mas pastor Bernardo colocou esse desafio para vir para cá, pastorear essa igreja. E aquele começou a atingir meu coração. E por volta das 3 horas da tarde, eu entrei na igreja, fechei a porta e comecei a falar com Deus na intimidade. Daqui a pouco faltou as palavras. E eu coloquei o meu rosto no chão, naquele vermelhão, orando a Deus, só eu e Deus. E não tinha muitas palavras não, acabou as palavras. Mas eu me lembro que naquele instante, eu comecei a gemer diante de Deus. De repente eu senti que chegou alguém perto de mim, e aquele calor daquela presença foi chegando mais perto, e daqui a pouco eu senti um refrigério na alma, e eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que me visitou naquela tarde, sozinho, naquela igreja, com o rosto no chão, sem palavra, mas com gemido. Esta noite, aleluia, aprenda uma coisa: se você não tiver palavra, não tiver expressão, dá o joelho, diz a mim que o Espírito de Deus te ajuda diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E ouviu Deus o gemido de Israel. Ele ouve gemidos. E para Deus, um gemido é uma palavra. E às vezes, um gemido é até uma frase para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, talvez você não tenha palavra muito bonita para dizer, mas basta somente gemer diante do Senhor em oração. Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, porque Ele ainda ouve, Ele ouve o gemido dos seus filhos que estão sobre a terra.
E ouviu Deus o seu gemido. E aconteceu mais duas coisas interessantes. E lembrou-se Deus da aliança. Aí eu quero parar. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero parar um pouquinho. E lembrou Deus da aliança. Que aliança é essa? O pacto que Deus havia já feito anteriormente com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu louvo a Deus, porque Deus não esquece das alianças que Ele fez comigo e com você. Deus tem aliança, Deus tem promessa, Deus tem pacto, não só comigo, mas com você também. Se você está aqui esta noite, são as promessas de Deus, a aliança que Deus fez com você. Aqui tem dois significados. E lembrou-se Deus. Pode ser empregue. Deus fez você lembrar das alianças. Porque muitas vezes esquecemos das promessas de Deus. Porque se estamos aqui, são as promessas. Eu me lembro uma certa vez, eu estava aqui bem antigo, ainda jovem, cantando um ciclo de oração. Aí Deus usou uma irmã. Estava a irmã Claudete, mas outra irmã, esqueci o nome dela agora. E Deus falou com ela: olha, te prepare, porque você ainda vai cruzar fronteiras. Isso faz 40 anos, ou mais. Se prepare, que ainda existe uma longa caminhada para você. Você pisará em terras estranhas. Muitos vão te honrar. Muitos vão te chegar e dizer grandes coisas Deus tem feito na tua vida. Os dias se passaram, aleluia, os anos se passaram, e as promessas estão acontecendo, dia após dia, semana após semana. Minha irmã, levanta a tua cabeça esta noite, meu irmão, levanta a tua cabeça esta noite, as promessas de Deus ainda estão de pé, vai acontecer, vai realizar-se na vida da sua família, da sua vida. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus que cumpre suas promessas. Aleluia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que desde Moisés, desde Adão, são as promessas de Deus se cumprindo. E quantas promessas! E nenhuma das suas promessas caiu por terra. Pode passar o tempo, como diz a Bíblia, as estações, mas as promessas de Deus estão de pé. Foi isso que Deus fez aqui. Olha, Israel, sabe a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó? Que daria uma terra que emana leite e mel, que vocês não ficariam subjugados aqui toda a vida no Egito, escravo. Não! Uma terra larga, espaçosa, uma terra que manda leite e mel. Pois essa passagem, essa aliança, Israel, está de pé ainda. Está de pé ainda. Esta noite eu quero que você levante a sua cabeça e crê nesta palavra. A promessa de Deus ainda está de pé para você, para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas, aleluia, para o seu esposo, para a sua esposa. Ah, pastor, eu não estou vendo aqui na igreja, mas pela fé começa a contemplar agora o seu filho, a sua filha, a sua família, junto com você aqui, dando glória a Deus. É a promessa de Deus, é a promessa de Deus sobre a tua vida.
E para encerrar, queria falar mais coisas, mas não vai dar tempo. No capítulo 3, e no versículo 7, versículo 8, Deus confirma toda essa aliança na pessoa de Moisés. Moisés está pastoreando a ovelha do seu sogro Jetro nas terras de Midian. De repente ele viu um arvorzinho pequeno, uma sarça, pegando fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés se aproximou para aquele acontecimento. Aí uma voz bradou lá do meio da sarça: Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que tu estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés. A terra que você está é terra santa. Mas a mesma voz que é a voz do anjo, ali não é um anjo, é o anjo do Senhor, a teofania do próprio Jesus. Aí o anjo brada a Moisés: Moisés, tem ouvido o gemido do meu povo. Olha mais uma vez. Tem ouvido a aflição do meu povo por causa dos seus opressores. Aí no versículo número 8, usa uma expressão que eu acho fantástica e maravilhosa. Por isso, Moisés, eu, o Senhor, desci. Essa expressão maravilhosa. Porque aqui Deus não está mandando um anjo. Deus está mandando o anjo, que é o próprio Jesus. E ele faz questão de dizer: aleluia, eu desci, eu vim, estou aqui para livrar o meu povo que está no Egito, e vou enviá-lo para uma terra que mana leite e mel, uma Canaã, aleluia, terrestre, uma terra larga e espaçosa, uma terra abençoada, aleluia. No livro de Deuteronômio está escrito: uma terra que a chuva do céu vai cair desde o começo do ano até o final do ano, aleluia, aleluia. Tem hora que Deus manda anjo, sim, manda anjo, aleluia. Diz o livro de Salmo que os anjos ministram a favor dos que servem a Deus. De repente Deus manda anjo para te guardar e te proteger, aleluia. Você está rodeado, cercado pelo anjo do Senhor, mas de repente Deus manda, aleluia, o próprio Filho Jesus, e Ele está dizendo aqui esta noite: eu desci aqui, e Ele está presente aqui. Você está sentindo a sua presença esta noite? Jesus está aqui, Ele 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 está entre nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles, e Ele está aqui. O que você precisa? O que você necessita esta noite? Por isso eu desci. Jesus está presente aqui nesta noite. Se coloca de pé, por gentileza. O que você necessita? O que você precisa essa noite? Se você não puder clamar, nem dizer palavras bonitas, mas simplesmente pode gemer diante de Deus, porque Ele ouve gemidos também. Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Aleluia. Qual é a tua necessidade esta noite? O que você precisa esta noite? Aleluia. Ele está aqui. Você crê nessa palavra? Você crê nessa mensagem? Ele está presente aqui. Toca nele esta noite.
aleluia, algemado por um peso, oh, com triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. Será que você pode cantar antes de nós orarmos? Pode? Tocou-me, aleluia, de paz, ele encheu meu coração, aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei. Se você quiser uma oração especial, pode vir aqui na frente. Estamos te esperando, nós vamos orar. Aqui está o pastor da igreja, aqui estão os santos obreiros. Vamos orar por você, por sua família. Oh, aleluia, glória a Jesus. E cantarei em seu louvor. Você pode cantar mais uma vez comigo? Pode vir. Você que está enfermo, você que está doente, você que tem uma causa para resolver amanhã na justiça do trabalho, na justiça pública, e você crê que Jesus pode entrar com providência, pode vir esta noite. Oh, aleluia. Pode vir, pode vir. Oh, aleluia. Você que deseja ver o seu filho salvo, seu filho ou sua filha está longe do caminho do Senhor, mas se você crê, venha no lugar dele, aqui ou dela, buscar a bênção, a salvação do seu filho, da sua filha. Pode vir, aleluia, do seu pai, da sua mãe, pode vir. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória, na sua casa, na sua família, na sua vida. Aleluia, estamos te esperando. É momento especial do culto, momento de intercessão, da bênção de Deus, aleluia. Se algum obreiro que sentir de descer aqui para ajudar na oração, pode fazê-lo, aleluia. Nós vamos orar, aleluia. Há poder na oração, já ouvimos aqui esta noite, aleluia. Deus ouve a oração, Deus ouve o gemido do seu povo, aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se você puder, levante as mãos para os céus. Você que está na igreja também, isso, levante as suas mãos. Coloque em direção aqui os irmãos que estão aqui na frente, e vamos fazer aqui um grande clamor, aleluia. Se Deus ouve gemido, ainda muito mais quando você clamar e você pedir, aleluia. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe também. Ele visita lá a outra cidade, o outro estado, aleluia, o outro país. Ele é Deus de perto, é Deus de longe também. Oremos agora. Pai de amor, de misericórdia, Pai querido, eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Não volta vazia não, mas a Tua palavra produz frutos maravilhosos. E aqui está a Tua igreja, os Teus filhos que veio aqui, aleluia, para receber, Pai, a Tua bênção. E eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, eu te repreendo agora, sai
Pai, no nome de Jesus. Visita ao lado do teu filho, da tua filha, visita a família, visita a casa. Oh, tu és o Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus da provisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro a bênção agora, aleluia, através do teu Santo Espírito. Conforta esta alma, esse coração, tristeza, ansiedade. Eu te repreendo agora, saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia. Para terminar, vamos cantar mais uma vez. Tocou-me, Jesus, tocou-me, aleluia. De paz, Ele encheu meu coração. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus.